Olá, turma, sejam bem-vindos a esta videoaula. Vamos agradecer a Deus por nossas vidas nesta acolhida. Vamos pedir que Deus nos livre de todo o mal e pedir proteção também sobre os nossos amigos, os nossos familiares. Reze sempre pelos seus professores, pelos seus amigos, pelos inimigos, né? Um ditado que tem. Reze por todos, peça a Deus a graça que todos sejam abençoados e assim a bênção vai cair sobre você. Então, todos juntos e olhos fechados, possamos responder. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, a incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Estamos reunidos, continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, sexto ano, hoje nós vamos introduzir o capítulo 2 do módulo 3, nosso último módulo. Só para contemplarmos o livro por completo, falta esse capítulo 2 que estamos vendo agora. E também o último capítulo será o 3, tá? Creio que irá faltar algumas páginas para a gente ver o livro todo, mas são poucas. Vou tentar acelerar para que a gente consiga ver o máximo, tá? E o tema são as manifestações religiosas e a religiosidade popular. A gente vai dar uma trabalhada da página 114 até a 119. E a sua atividade são as páginas 117 e 118, ok? Vocês vão escutar muito barulho, provavelmente da rua, de outras coisas, porque eu estou gravando na escola e a rua é bem próxima, né? Então, vocês provavelmente irão escutar, mas eu diminui aqui as frequências para que você escutasse mais a minha voz do que o som externo, tá? Enfim, capítulo 2, como foi apresentado, nós temos as manifestações religiosas e a religiosidade popular. A imagem já ajuda você ter noção do que vai ver neste capítulo, né? Essas tradições, unindo uma coisa à outra, as manifestações, né, religiosas, também a parte cultural, a parte artística, a religião. E o que é a religiosidade popular, tá? O que o povo, o folclore tem a ver com a religião, o que se pode, até que ponto se pode unir, né, a religião com essas festas, com essas manifestações populares, tá? E para a gente começar bem, vamos ler essa frase de Batista Mondin, que diz: é coisa mais que sabida que todas as culturas são profundamente marcadas pela religião. Em outras palavras, ele quer dizer que todo mundo já sabe que qualquer cultura que exista no mundo tem algo a ver com a religião. Que a religião está presente também nessas culturas, tá? E na seção Novos Horizontes, na página 115, acho que dá para você ler, né? Temos essa introdução. No grande território brasileiro existe uma diversidade de manifestações culturais e religiosas. Grande parte das festas populares tem origem e fundo religioso, como a congada, a espécie de desfile teatral animado com danças e cantos ao som de tambores, representando a coroação de um rei Congo, na África. Observe a imagem. Ela retrata a congada em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, que acontece todos os anos na cidade de Betim, em Minas Gerais. Identifica elementos culturais e religiosos nesta festa.
Obviamente a cultura você de cara já vê, né? A parte aqui da roupa, a roupagem, a parte... Peraí, o que foi que eu fiz? Pronto. A parte daqui das fitinhas, ó, o laço no cabelo, tudo isso daqui, ele já traz um sentido mais cultural. Religioso, eles estão entrando na igreja. Você percebe aqui uma igreja, tá aqui o crucifixo, o formato da frente de uma igreja. É a cara de Minas Gerais mesmo, dos primórdios da civilização, não, do povoamento aqui. Na verdade não povoamento porque já existia isso, né? Mas da colonização. Que outras festas populares e religiosas você conhece? Você já foi à festa padroeira de alguma cidade? Conte como foi. Para quem é católico, provavelmente já participou de alguma missa na matriz, ou mesmo na Praça de São Francisco, nas festas de São Francisco. Isso faz parte dessas festas de manifestação cultural. Na página 116, Brasil, terra de devoções. As manifestações religiosas são expressões de fé que ajudam os fiéis a manter a identidade da religião, unindo o momento atual à sua origem. No Brasil, grande parte dessas manifestações está ligada ao cristianismo católico, por, por ser essa religião de colonizadores portugueses. Mesclaram-se a ela elementos da cultura indígena e mais tarde elementos da cultura africana. A chegada dos imigrantes e a globalização também contribuem para a diversidade de religiosidade em nosso país. Vamos conhecer algumas dessas manifestações. Vocês já sabem disso, eu já tinha comentado, vocês também já sabiam de outros estudos, né, que o Brasil ele é multicultural, multireligioso, o Brasil é um país multi, são muitos talentos, é um povo bem mesclado mesmo. As origens, vocês conseguem compreender que devido à colonização, a parte cultural e religiosa se deve muito a Portugal, mas também a África, né, com a parte dos escravos. Feliz ou infelizmente, mas essa mistura foi se moldando, foi formando o que hoje é o Brasil. Por que se diz que qual a parte do infeliz? Porque assim, eu ainda, como falei para vocês em outra videoaula, eu ainda sou muito indignado com a questão dessa matança dos índios, né? Eu sou ainda indignado com Portugal por conta dessa forma que eles abordaram, né? Bem cruel. Eu particularmente não sou nada a favor. Desculpa. Mas também teve a parte positiva, né? Porque veio também a evolução, veio o capitalismo, do lado positivo também. Muitas coisas vieram a partir disso. Enfim, são opiniões e vamos para frente, né? Mas aqui, essa primeira sessão diz que o Brasil é uma terra de devoções, não só de uma devoção, mas devoções, por conta desse hibridismo que nós vivemos desde sempre. Já das manifestações, né, os exemplos. Peregrinação à cidade da padroeira. Vocês talvez conheçam muito bem essa imagem. Padroeira de quem? De qual país? Recentemente a gente teve, né, a feriado, Senhora Aparecida, bora aqui. Você já ouviu falar da cidade de Aparecida, no estado de São Paulo, ou já foi visitá-la? Lá fica o maior templo cristão católico do Brasil e o segundo maior do mundo. Ele perde só para a Basílica, né, de São Pedro, na Itália. Isso é muito positivo para a gente. A Catedral Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, conhecida também como Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida,
construída em homenagem à padroeira do Brasil. Então, Nossa Senhora Aparecida, como a gente costuma falar, é a padroeira do Brasil. E aqui, vocês podem, não sei se vocês conseguem ver bem aí nesse vídeo, mas caso não esteja vendo essa linha do tempo, você pode conferir no seu livro, tá? Página 116. Ó, tem todo esse trajetório aqui no decorrer dos anos sobre Nossa Senhora. Eu vou resumir aqui, tá? Em 1717, iniciação da devoção, porque foi onde os pescadores encontraram, né, a imagem de Nossa Senhora. É por isso que ela também a padroeira dos pescadores. Sempre você vai ver alguma rede próxima, alguma coisa do tipo fazendo essa alusão à pescaria. De 1717 a 32 foi a propagação, onde todo mundo ia vendo, ia contando, né, foi colocando a história para frente. No ano de 32 mesmo, o oratório público, os pescadores fizeram mesmo essa parte já do oratório, a parte aí, monumental. Em 1740 foi a primeira capela erguida, constrói-se a primeira capela para abrigar a devoção à santa. Em 43 a devoção cresce, né, com o passar do tempo. Lá em 1745 foi a primeira igreja. Inaugura-se a primeira igreja e povoada com o nome de Capela de Aparecida. Em 88, inaugura-se a matriz basílica, chamada mais tarde de Basílica Velha. 1955, desculpa, a nova basílica, isso é muito tempo depois, né? Inicia a construção de uma nova basílica e em 82, já próximo a estes anos, tem o início das atividades, a chegada da imagem da Santa, a basílica tem início as atividades religiosas, muito grande, ó. Você percebe aqui que a imagem é bem alta, né? Mas você consegue ver a quantidade de pessoas que a basílica suporta. Uma noção. Fora a parte externa também, né? A missa aqui é top. E em 83 foi declarado oficialmente. Ela é declarada um santuário nacional, né? Oficialmente. Essa basílica, aqui é a imagem dela por fora. Ela sempre passa nos noticiários, acho que vocês devem lembrar um pouco, tá? É que tô apanhando, viu, gente? Tira um ando, ó. Próxima página. Estima-se que por ela... Peraí. Estima-se que por ela passem anualmente em torno de 12 milhões de visitantes de todo o Brasil, fazendo desse o maior centro de peregrinação da América Latina. A lavagem do Bonfim. Aqui é uma cena onde muitos artistas costumam fazer quadros dessa cena aqui, é bem conhecido esse nome, a lavagem do Bonfim. Todos os anos, Salvador, capital da Bahia, a segunda quinta-feira após o Dia de Reis, que é 6 de janeiro, é realizada a lavagem do Bonfim, evento tradicional que reúne milhares de pessoas em uma procissão de 8 quilômetros até a igreja de Nosso Senhor do Bonfim. O Senhor do Bonfim é representado pela imagem de Cristo crucificado. Essa manifestação religiosa une cristãos católicos e seguidores das tradições afro-brasileiras nas escadarias da igreja para um ritual simbólico de purificação que ocorre desde 73. As baianas do acarajé, tradicionais vendedoras dessa especialidade da culinária afro-brasileira, que se vestem de branco à maneira das mães de santo, despejam água de cheiro. Aí aqui fala um pouco sobre o que é água de cheiro, tá?
Calma. Nas escadarias que levam a igreja e esfregam os degraus com vassouras, preparando o local para a festa do Bonfim. Aqui é a primeira questão, você deve responder. Dando continuidade. Lembrando que estamos vendo, pessoal, alguns exemplos das manifestações religiosas, né? Também, de acordo com o capítulo, vai envolver muito a questão da fé em prática, obviamente, né? Mas essa parte cultural, é o que você vai, a unidade está cheia disso. Celebrações em homenagem a santos e orixás. Há algumas celebrações bastante conhecidas que unem as religiões afro-brasileiras e o cristianismo católico. A festa de Iemanjá, a Rainha do Mar, por exemplo, reúne seguidores do candomblé e da Umbanda para homenagear a protetora dos pescadores, navegantes e barqueiros, mas é celebrado também por cristãos católicos que pedem a Nossa Senhora dos Navegantes proteção aos pescadores. Gente, essa parte aqui, ó, eu queria dar só uma pausa na leitura aqui para explicar um pouco. Existe uma polêmica, existem críticas, existe muita coisa sobre como se fosse o apoio da Igreja Católica ao candomblé ou alguma coisa parecida, né, de uma religião afrodescendente ou afro-brasileira. Mas o que você já sabe, como eu tinha explicado para vocês, quando os escravos eles tentavam praticar a religião deles, que eram várias vindas da África, né, não só uma, mas várias, quando tentavam praticar alguma de suas religiões, eles eram barrados pelos europeus, então não podia, era proibido. Aí veio onde veio o sincretismo, onde foi a junção de uma religião com outra, eles estavam disfarçando, fingindo que estava sendo católico, né, pegava algumas imagens e tudo mais, e foi adaptando, foi transformando esses santos, colocando novos nomes, foram fazendo essa veneração, essa devoção, para que eles não sofressem mais ainda, né, do que já sofreram. Então foi e aí daí então surgiu essa cultura e muitas pessoas praticantes do candomblé pegam ainda essas imagens, né, como uma tradição. Não que eles acreditem exatamente, inicialmente naqueles santos, né, porque não tem nada a ver uma religião com a outra, mas devido a essa prática, né, o costume foi evoluindo e hoje nós chegamos a isso, essa mistura de identidade, onde as pessoas não entendem muito. É uma longa história, mas para hoje acho que vocês já conseguiram entender um pouquinho, né, o resumo aí. É uma mistura porque essa prática veio da escravidão aqui no Brasil e ainda continua. Não que seja a mesma religião, mas eles pegam os santos como que emprestados, né? A festa de Santa Bárbara, realizada no dia 4 de dezembro, reúne cristãos católicos e seguidores de religiões de matriz africana. A missa, a procissão de distribuição de caruru no encerramento. Nessa celebração manifesta-se um forte sincretismo. Na tradição católica, Santa Bárbara é a protetora contra raios e trovões. Os africanos escravizados identificaram a santa católica como Yansan, orixá dos raios e das tempestades, como forma de expressarem suas crenças sem que fossem punidos por seus senhores. Não somente as celebrações religiosas, mas também as atitudes cotidianas expressam a experiência humana em relação ao transcendente. Eu preciso acelerar, né, para dar tempo de ver conteúdo. Então, vou ler essa parte aqui. A gente deve ler até 119, né? Então, estamos na 119 já. Religiosidade popular. Benzadeiras.
As festas, os rituais, os cultos, os modos de vestir e os tipos de alimento que se comem, por exemplo, podem expressar a crença de uma pessoa, aquilo que ela acredita. São expressões de religiosidade. Em muitas tradições religiosas, os seguidores procuram orientação para o viver diário nos exemplos de pessoas que têm um relacionamento profundo com o transcendente, líderes ou não, como as benzedeiras. Isso é verdade, a questão da tomar alguém como exemplo, né, ter aquela referência, as pessoas vão procurando algum referencial. Muitos se encontram nas benzedeiras. As benzeduras são práticas religiosas da crença popular em que se reza pelos males que afligem a pessoa. Para cada tipo de problema, uma doença, uma olhada, uma inveja, falência, etc. A benzedeira utiliza orações próprias que podem ser acompanhadas ou não pelo uso de ervas e plantas. Ao ser abençoado pela benzedeira, o fiel acredita que Deus, o transcendente, agirá em sua vida, trazendo solução para a dificuldade. Principalmente nas comunidades do interior dos estados, as benzedeiras têm papel fundamental para a manutenção da religiosidade e da identidade do povo. Gente, se a gente for tomar, né, isso seria bom a gente discutir na aula ao vivo. Podemos com certeza falar mais um pouco sobre. Mas eu conheço algumas, na verdade duas mulheres e um homem, eles moram onde eu moro, na comunidade aqui de Pinoretama, na cidade de Pinoretama. Isso é muito comum em distritos, em comunidades. Eu moro em uma comunidade, então isso é bem comum ter. As benzedeiras, aqui chama curandeira, tá? Aqui o livro fala benzedeira, mas é a mesma coisa, curandeira. Existem os curandeiros são pessoas que têm esse dom de fazer uma oração por alguém e aquela pessoa melhorar mesmo. Não pode confundir de forma alguma aqui com o candomblé, nem outra religião. A maior parte deles são católicos, pelo menos 3 que eu conheço são católicos, e buscam sempre fazer o bem. Eles não fazem mal algum para as outras pessoas, simplesmente fazem orações e as pessoas vão melhorando, né? Mal olhado, por exemplo, chama muito de quebrante nas crianças. Acho que você conhece. Se uma criança está aqui totalmente sadia, de repente alguém olha para a criança, fica brincando e tudo mais, fica elogiando demais, e logo logo a criança fica muito doente, os médicos também não sabem qual é o problema, e provavelmente tenha sido quebrante, não mal olhado. Então a pessoa leva lá, faz uma oração, bota um peão, às vezes um peão na cabeça, dá uma surra de peão nas costas do canto, e a criança fica a partir daquele momento fica normal, tira a doença, a enfermidade. Vamos terminar aqui com o que diz uma benzedeira, tá? Segundo a benzedeira de Minas Gerais, era assim que se a critéria benzia, de quebranto. Quebranto é o quebrante. Fazia uma cruz com os pés na criança, fazendo 3 vezes o Padre Nosso e Ave Maria. Virando de bruço, tomava-lhe os pés bem juntinhos, sobre a quais fazia o nome do Padre, e oferecia a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então rezava assim: Deus que te fez, Deus que te criou, Nossa Senhora que tira esse mal que te entrou. E rezava um Padre Nosso e um Ave Maria de Nossa Senhora da Aparecida. Aqui é uma adaptação, né, da maneira como a pessoa se fala, mas é bem assim mesmo, né? Não conhecia essa oração específica. Tem outras orações, depende muito de cada curandeiro, benzedeiro, mas é nessas orações. E isso é fé, isso é cultura, né, gente? Eu acho que não é o momento aqui da gente discutir se é certo ou errado, porque não é na verdade a prática está se acabando, né? Isso é uma prática bem antiga e hoje em dia é raro se ver alguém assim, né, com esses dons, com essas orações, mas enfim.
Meu desejo para você hoje, né? Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, te guarde, proteja e até